programa a seguir é livre para todos os públicos. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Direito em Família. Neste programa, nós vamos responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 41051042. Tá certo, doutor Jorge? Tudo certo, tudo tranquilinho. Vamos lá. Gostei muitas perguntas, vamos tentar responder o máximo, né? Tá certo. Por isso que a gente hoje não vai nem fazer o boletim das famílias, vai direto às perguntas. Então vamos começar. O pai da minha filha paga R$150 desde que me separei no ano de 2005. Ele não é pai presente nem procura filha. Ela tem 14 anos e quando procura o pai, ele diz que não quer contato, nem em datas importantes como aniversário, Natal, etc. Ele tem mais 2 filhos que não moram com ele e um que mora deste último casamento e a minha filha que é a mais velha. No caso, ele paga pensão para 3 filhos, no valor de R$150 para cada um. Hoje ele tem uma empresa que faz entregas para supermercado. Eu já tentei conversar para aumentar a pensão, mas ele não aceita, falando que não tem condições. Gostaria de saber se tem como eu entrar com pedido de aumento de pensão alimentícia. Claro que tem, né? Mas é uma coisa arriscada pelo histórico aí. Né? Primeiro colocar que ele faz entrega para supermercado, não falou um específico, né? Então era bom a senhora verificar, em primeiro lugar, a senhora ter em mente se ele realmente tem possibilidade de dar esse aumento, porque ele não vai poder cortar dos outros filhos para dar da senhora, como não vai poder cortar da filha da senhora para dar para os outros filhos. Então, resta saber o seguinte, ele tem possibilidade de aumentar essa pensão? Essa é a pergunta que a senhora tem que se responder. A senhora ajuizar a ação, entrar com a ação, a senhora pode fazer a qualquer hora. Mas a senhora pode entrar com essa ação e lá na frente verificar que não houve possibilidade de aumento, porque ele não tinha possibilidade de fornecer esse aumento. Né, de ser responsável por uma quantia maior do que essa que ele já paga. Então, seria necessário a senhora primeiro dar uma observada, porque o que acontece? Às vezes você tem uma pessoa que é um empresário, né, o que era comerciante, hoje todos são empresários, às vezes é empresário de pequeno porte, às vezes ele tem dificuldades, não estou dizendo que tenha, mas tem dificuldades, entrega para supermercado, a senhora verificar para quantos mercados ele entrega, quantos caminhões, ou não sei se é com caminhão, quantos veículos de entrega ele tem. A senhora dá uma estudada nisso para a senhora, pelo menos, dar uma conversada com pessoas que são próximas à senhora, procurar um advogado ou ir à defensoria e ver se realmente tem, não é questão de valer a pena. Essa senhora, a sua filha, vai ter sucesso nessa empreitada. Isso é o principal. Porque às vezes entra, chega lá, não tem possibilidade, fica naquilo mesmo. E ele pode achar que existe uma perseguição e falar, eu também vou entrar para reduzir, porque eu não estou aguentando pagar a pensão desses filhos todos, né? Como se os filhos todos... Ela fala que é uma empresa de entrega, mas de repente é uma Kombi caindo aos pedaços que ele faz entrega e ganhando merreca. Sim, e também pode ser uma coisa mais lucrativa do que a gente está pensando. Verdade. Por isso, quando a senhora for fazer isso, ou antes da senhora fazer isso, dá uma verificada. Mas quando a senhora for dar uma verificada, tira, tira o litígio que está dentro da senhora, tira os aspectos de injustiça que a senhora acha que a sua filha não tem condições e só recebe 150. A senhora tem que ir para lá bem preparada, ver essas coisas bem preparada para não ter uma falsa avaliação. Porque uma falsa avaliação da situação do outro faz com que a senhora ajuize a ação e depois, quer dizer, a sua filha, a senhora é responsável pela ação e não tenha sucesso. Por isso que eu acho, se for necessário, a menina está precisando, eu acho que R$150 não cobre
nem Nada. de perto a despesa de uma menina de 14 anos. Com certeza. Eu sei disso, não tenho dúvida. Mas, às vezes, existe a possibilidade do lado de lá que não é encontrada. Não existe a possibilidade para suprir uma necessidade maior do que essa, que é a dos R$150. Então, é bom que a senhora verifique. Ao verificar, a senhora vai medir, vai ponderar, vai dizer, não, realmente, ele tem condições, com a situação dele, de ter, de dar uma pensão maior, os outros filhos que reclamem. Né? Porque ele vai ter, na análise da senhora, ele tem condições de dar maior a ela e maior aos outros também. Mas a senhora vai reclamar por sua filha. Aí sim vale a pena juizar. Caso contrário, sempre é bom uma tentativa de acordo com ele já falou não, mas se a senhora vê que não tem condições, faz outra tentativa e veja direitinho como é a vida dele, o que ele tem e qual é a possibilidade de pensionamento que ele pode dispor. Doutor Jorge, a próxima questão é a seguinte: estou num processo de divórcio e nesse processo estou discutindo tudo, guarda, pensão, partilha. E me surpreendi com a decisão do juiz do Fórum da Barra da Tijuca em decretar o divórcio sem ter resolvido as questões. Na decisão, ele fala que as outras questões serão resolvidas e marcou a audiência onde posso levar testemunhas. Como faço agora, doutor, se os nossos bens estão sendo explorados por ele e o juiz livrou o caminho dele, ou seja, deu o divórcio? Não, o juiz não livrou o caminho dele, né? O divórcio é uma coisa, vamos chamar, apartada do resto das discussões. O que é o divórcio hoje? O divórcio nada mais é do que você cortar o vínculo do casamento. Você casou, você não teve lá a união por um vínculo, não teve lá no religioso, que tem um valor simbólico, mas quando ele é acoplado com o civil, aí ele passa a ter valor. Você formou um vínculo. Para você dissolver, quando você casou, imagina, você não tinha nada, você casou. Quando você dissolve isso, que é o divórcio, não quer dizer que as outras questões que vocês construíram durante o casamento ainda não existam, quer dizer, vai ser discutida. Então ele divorciou porque a senhora está livre e ele está livre para quê? Para casar, para fazer o que quiser. Sendo que existe ainda na discussão guarda, né? Guarda e partilha. Guarda e partilha. Então, essas duas discussões vão correr paralelo. E pensão, guarda, partilha e pensão. Então, vamos dividir isso aí. Eu não sei se a senhora está falando aqui pensão para a senhora, ou está falando pensão para os filhos, a senhora não colocou ali, mas de qualquer forma, que resultado for, essa questão vai continuar a ser discutida. Né? Vai ser feita ali uma discussão, o juiz pode até falar que venha por uma ação própria para discutir só aquilo. E a partilha, ela diz que tem bens? Ela diz que sim, né? Porque diz que os bens estão sendo explorados pelo ex-marido. Vai continuar a ser discutido. Só que a senhora dá uma informação dizendo que os bens estão sendo explorados pelo ex-marido. A senhora divorciou, mas 50% daqueles bens, pelo menos que foram construídos durante o seu casamento, pertence aos dois. E se pertence aos dois, a senhora, nesse momento, a senhora deve consultar seu advogado, ou se a senhora estiver pela defensoria, a senhora tem que pedir para entrar com uma ação de alimentos compensatórios. Por quê? A senhora está discutindo partilha e ele está na administração dos bens. Está na administração dos bens, esses bens podem estar alugados e ele pode ter, está produzindo algum tipo de lucro, algum tipo de dinheiro. Né? Esse bem, ele está produzindo alguma coisa. E a produção, quer dizer, o que vem desse bem tem que ser dividido por ele e pela senhora, 50% para cada um. Tirando as despesas que se faz aí na administração, tem que ser dividido. Só que a senhora não entrou com uma ação, e infelizmente os juízes não dão isso automaticamente, a senhora não entrou com uma ação dizendo isso ao juiz, a senhora pediu apenas a partilha. Olha, eu tenho direito de 50%, mas até que se partilhe isso, se esse bem está produzindo alguma coisa, a senhora não está participando.
Então, a senhora tem que entrar imediatamente com os alimentos compensatórios, dizendo o seguinte: tais e tais e tais bens estão alugados, recebe-se desse aluguel tal quantia, ou não sabe qual é a quantia, mas que ele declare qual é a quantia, para que a senhora, e requerer do juiz, que a senhora, enquanto não se ultime a partilha, ou seja, enquanto não se faça a partilha, a senhora vá recebendo como ele os frutos desses bens que pertencem aos dois. São os alimentos compensatórios. A senhora tem que fazer imediatamente isso para que a senhora tenha calma para discutir a partilha. Porque para ele fica calmo. Se ele está tendo os louros desses imóveis, por que ele vai querer correr? Não vai querer. Isso é a maneira de se partilhar antiga. Demorava muito, as coisas ficavam na mão do homem, a mulher não tinha, a maioria das vezes, não tinha participação de nada. Aí, quanto mais demorasse, mais enrolasse uma partilha, seria melhor para aquele que não queria dividir. Hoje, como nós temos os alimentos compensatórios, essas coisas ficaram mais rápidas. Ou então, despertaram do outro lado o seguinte: não adianta nada fazer isso porque eu estou dividindo. Então, é importante que a senhora faça isso imediatamente. E tire da sua cabeça que o juiz já decidiu. O juiz decidiu o divórcio, que independe disso. Foi ótimo. Eu dou parabéns a esse juiz, porque dificilmente se decide, mesmo que se diga para decidir, rapidamente assim. Então, decidiu o divórcio, vão discutir as outras duas questões de forma paralela, de forma... É como se fosse uma discussão particular a respeito dessas coisas. Então, eu falei para a senhora, nos alimentos, seria melhor a senhora entrar com uma ação única, né, individual a respeito dos alimentos, falando deles, porque se já estava lá no litígio, já estava dizendo ali, fica difícil uma discussão dentro desse própria ação do divórcio, mas a partilha, se ele deu continuidade, a senhora já entra com pedido de alimentos compensatórios. Vai acelerar, não tenha dúvida, porque aí ele não vai ter mais o proveito sozinho dos bens que pertencem a vocês dois. Doutor Jorge, o filho do meu marido tem uma identidade muito grande comigo. Quando me casei, ele estava com 2 anos e agora tem 7. Meu marido, quando se separou da mãe do menino, ficou com a guarda porque a mãe foi para a Europa em busca de trabalho. Passados esses 5 anos, ela voltou e voltou quente e quer levar a criança, alegando que constituiu nova família na Alemanha e que está muito bem. Ela não admite discutir nada e diz que vai pedir a guarda do menino. E caso não consiga, nesses 6 meses que vai passar aqui, ela dará o jeito dela para levá-lo. O que devemos fazer, uma vez que o menino não quer ir com ela de forma alguma? Ele tem quantos anos? 7. E tem 5 anos que ela... É. Olha, eu não acho que a mãe, por fazer uma coisa dessa, ter ido para um lugar para melhorar suas condições de vida, ela perca qualquer tipo de direito. Mas eu não posso ficar aqui analisando o direito da mãe. Eu tenho que analisar o direito da criança. Foram 5 anos que ele... Imagina a diferença de uma criança de 2 anos para uma criança de 7 anos. É muita coisa. São 5 anos que ela, de alguma forma, se adaptou a uma comunidade, a uns amigos, aos primos, formou um ambiente, está estudando, tem a vida dela. Esquece a vida da mãe, esquece a vida do pai. Então, de alguma forma, houve isso. A criança está adaptada. No meu ponto de vista, eu acho que dificilmente, e principalmente quando a senhora diz o seguinte, existe uma boa adaptação da senhora com ele. Na verdade, a senhora está cumprindo o papel de mãe. Não é tirar ela desse papel, muito pelo contrário. É aproximar ela da criança, ou fazer com que a criança se aproxime dela, tenha a convivência necessária, mas eu acho que hoje, o melhor interesse da criança é estar da maneira que está, vivendo com o pai e com a senhora. No colégio dele, com os amiguinhos dele, com a família dele, com tudo. Imagina. O que poderia acordar na realidade, assim, que as férias, as festas, isso tudo, que a criança pudesse ir para a Alemanha, ficar com a mãe. Isso é claro, agora tem o risco... É isso que eu ia falar, o problema é a ameaça que ela faz, né? Tem o risco da ameaça que ela faz. Será que ela é capaz de repetir uma ameaça dessa no judiciário?
Mas se já houve essa conversa, é necessário se alertar à justiça que ela está disposta a tudo. Se ela está disposta a tudo, no meu ponto de vista, a convivência deveria ser assistida. Ela não pode, de maneira nenhuma, ficar sozinha com uma criança que ela diz de antemão que, se não ganhar na justiça, ela vai levar. O que ela está dizendo é o seguinte, vou botar a mão... É impossível, pela lei, é impossível você passar com uma criança sem autorização do pai, sem autorização da mãe. É impossível, mas a gente sabe que tanta coisa nesse país, e até no mundo, né? Não vamos ser injustos, mas vamos falar do nosso Brasil. Tanta coisa é impossível e é possível, a gente vê todo dia. Né? É só ligar a televisão que a gente vê que é possível. É verdade. Então não adianta bater o seguinte, é impossível viajar sempre. É impossível sair do país, sai de carro. Se não parar numa barreira, faz como? Foi embora. Se parar, pode ser, né, certidão, autorização. E se não parar? Então, sempre há esse risco. Então, se não houvesse risco, a gente não estava vendo várias discussões aí de mãe ou pai que leva e depois tem uma briga de guarda internacional, etc, etc. Foi por quê? Também a guarda compartilhada diz que não pode sair. Ele mora aqui em Friburgo, a guarda compartilhada, a residência da criança é em Friburgo e, de repente, um passa a mão no outro e leva para outro estado. É possível? Não. Quer dizer, é legal? Não, mas fazem. Mas acontece. Então, tem que se tomar essas precauções. Isso eu estou falando pelo lado legítimo da senhora, está olhando a senhora, o seu marido, o pai do menino, tem que olhar por esse lado também. No lado legal, se ele tem a guarda, quem tem que entrar para inverter essa guarda é ela. Ele não tem que fazer nada. Tem que fazer nada. Quando o mundo ele pode estabelecer uma convivência conjuntamente com ela e botar até na justiça. Olha, ela voltou, a convivência vai ser assim, assim, assado. E quando ela juizar essa ação, essa discussão que nós estamos, esse papo que nós estamos batendo aqui, vai ser a discussão dessa ação. Olha, ela veio, ficou 5 anos, nada mais do que justo, mas agora quer levar a criança, ela está vendo o direito dela, não está vendo o direito da criança. Aí a senhora vai ordenar tudo que a criança faz, estuda ali, faz isso, faz aquilo, qual é a vida da criança, ela é feliz, ela gosta disso. Primeiro, ela não quer ir. Se ela não quer ir, não é porque é mãe, é porque ela se sente bem em estar naquele local. Então, tudo isso vai ser discutido. Eu acho que dificilmente a mãe biológica, que eu acho que a senhora é mãe dele também, uma vez que a senhora está dizendo a mãe biológica, vai ter dificuldade de levá-lo. Outra coisa que eu aconselho é que a senhora entre com uma ação pedindo a determinação de mãe afetiva. Eu acho que hoje são ações que a gente nominadas, mas que a gente tem que fazer. Eu não me lembro da gente já ter falado sobre isso no programa, doutor Jorge. Falado não, mas falamos várias vezes, não falamos especificamente disso. 2 mães, não tem registro de 2 mães? Isso já foi não tem registro de 2 pais? Já. Então, quando você não tem pai querendo, eu queria registrar, eu criei, etc., ele tem pai biológico, então, eu acho que a senhora tem que entrar com uma ação de maternidade socioafetiva. E nessa ação, ao ser determinada, que conste do registro de nascimento, da certidão de nascimento dele, o nome, a senhora não vai querer tirar a mãe biológica, não. O nome dela e o da senhora. A senhora é mãe dele, é assim que entende? Então, vamos discutir essa questão, não tem que ter medo de discutir isso na justiça. O que eles podem fazer é negar e a gente vai recorrer. Não tem problema. Porque essa questão não passa por ser uma questão legal. Porque dentro da lei, você não tem dizendo isso, mas dentro da lei, você não tem várias coisas dizendo que a jurisprudência vai e confere. E já está conferindo essa situação. Porque tem um caráter de legitimidade. Você passa a ter um convívio, criança, quer dizer, no caso aí o menino e a senhora, como mãe e filho. Então, nada mais é do que legalizar esse negócio.
Então, são duas questões. Uma, ela tem que entrar com a ação. A senhora fique tranquila. Outro, eu acho que a senhora deve fazer imediatamente, entrar com uma ação socioafetiva, de mãe socioafetiva, pedindo para que se registre o nome da senhora na certidão de nascimento, que a senhora vai ser mãe legal dele também. Vão ter duas, que ótimo, hein? Doutor Jorge, em uma dessas ações, é possível fazer alguma coisa preventiva em relação à ameaça que ela fez, ou faz-se uma terceira ação para ficar registrado que ela fez essa ameaça? A justiça não tem ação de prevenção, né? Porque, veja bem, vamos supor que ela entre com uma ação dizendo isso. Ela pode fazer um boletim de ocorrência dizendo o seguinte: ela está vindo aqui ameaçar que vai levar a criança. Isso ela pode fazer, mas imagine você, ela vai negar. Claro. Ou você ajuiza também uma ação dentro da área de família, no sentido de prevenir que isso aconteça. A justiça não tem esse mecanismo porque vai ser a palavra dela, né, contra a palavra da outra. Mas aí não pode ter algum instrumento que, em função da ameaça, a justiça diga que a visitação, porque deve estar tendo contato com a criança, já que ela está aqui, vai ficar durante 6 meses, né? Que essa visitação seja assistida, né? Que a criança não fique sozinha com a mãe, uma vez que ela ameaçou pegar a criança, botar debaixo do braço e ir embora. Ela pode, ao invés de esperar a mãe entrar com ação de inversão ou de regularização de convivência, ela pode, ela e o marido entrar para regulamentar a convivência, uma vez que não tem essa convivência porque ela estava 5 anos fora. Então, vamos botar uma convivência legal. O que é? Terças e quinta e de 15 dias, final de semana, vai botar. Só dizendo o seguinte: quando entrar com essa ação, só pode dizer, aí é uma prevenção. Aí vai ser o negócio seguinte: vai ter não deixar conviver, só vai conviver se a justiça aceitar isso, dizendo o seguinte: nós queremos abrir o espaço para ela conviver, é um direito dela, é um direito da criança, mas ela está ameaçando, fazendo isso, isso, aquilo. Então, pede os estudos para que eles sejam ouvidos, né? Vamos ver o que os psicólogos e assistentes sociais acham disso, né? Para eles sejam ouvidos, uma vez que na ação vai estar dizendo o seguinte: nós queremos uma convivência monitorizada, vigiada, porque ela está dizendo que se não conseguir legalmente levar a criança, ela vai levar na marra, vai levar da maneira dela, não sei de que maneira é. Então, pode-se fazer isso. Vai se estabelecer uma ação que nada mais é do que é litigiosa. Aí tem que medir se vale a pena fazer isso, se essa ameaça dela é uma ameaça contundente, verdadeira, ou é apenas uma ameaça. Tem que medir isso. Se for um negócio que vai mostrar perigo ou que possa acontecer, é bom que se entre com essa ação para regulamentar a convivência de maneira supervisionada. Aí nisso vai ter que dizer o porquê é supervisionado. Sim. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa O Direito em Família. Até já. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10. Leve 7, pague 5. Unidade de 50 gramas a 35 centavos. Arroz ouro branco tradicional 5 quilos, 10,99. Margarina Qualy tradicional 500 gramas, 3,99. Macarrão Renata Lama Express 85 gramas, 80 centavos. Açúcar refinado Caravelas 1 quilo, 2,49. Óleo de soja Sinhá 900 ml, 3,5. Carré suíno fatiado 1 quilo, 8,99. Feijão com Brasil preto 1 quilo, 4,50. Casa Friburgo, 50 anos lado a lado com você.
voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 41051042. Doutor Jorge, vamos seguir aqui nas perguntas. Estou morando há 2 meses com meu companheiro e acho que não deu certo, pois ele quer se separar. Tivemos uma discussão e ele disse que foi um erro a solução de morarmos juntos e que eu saísse de casa, alegando que ele comprou a maioria dos móveis e o aluguel está no nome dele. Quando mudamos, fomos às lojas e compramos tudo novo. Paguei boa parte do que botamos em casa. Como fica agora a minha situação? Quando fomos morar juntos, ele queria fazer uma declaração de união estável e eu não quis. Demos festa e tudo, com padrinhos e tudo mais. Preciso de orientação. Eu acho... 2 meses, né? Existe uma grande discussão, sempre existiu na questão dos união estável, né? Precisa de 5 anos, depois passou para 2, e hoje existe uma discussão grande, pelo menos eu me filio àquela concepção de achar que a união estável, ela se estabelece no primeiro dia. Qual é a intenção do casal? É de estar juntos? Então, não é por causa do papel que vai dizer se eles estão juntos ou não, se eles têm união estável ou não. No caso da senhora, aí, se a senhora conseguir reunir as provas, estão 2 meses, o aluguel, não precisa nem falar, aluguel é aluguel, quem vai ficar aqui, quem ficar paga o aluguel. Isso aí não está nem na discussão, está na discussão os móveis que vocês compraram, o que a senhora está vendo. Se a senhora tem uma festa feita, tem padrinhos. As pessoas sabem que vocês moravam juntos. Está aí a comprovação, ou a tentativa, ou, vamos dizer o seguinte, a bagagem que a senhora, as provas que a senhora tem para provar que viveu uma união estável. Não importa para mim se foi, para mim não importa se foi 3 dias, 4 dias, 5 dias, como é o casamento. Eu não posso casar hoje e divorciar de tarde. Na união estável, eu montei casa, dei uma festa, daqui a 3 dias não deu certo, aí perde o direito. Quem é que tem o direito, então, dos 2? Aí a justiça vai dizer, quem é que tem o direito dos 2? A pessoa que foi lá, comprou os móveis, botou no nome dela? Não, acho que os 2. Então, a senhora vai ter direito à metade dos móveis que guarnece a casa. Só tem que brigar por isso. Parece que a senhora tem provas que são suficientes para provar a união estável, e a senhora vai brigar por móveis. Agora, quanto? Só pode brigar por muito mais. Só pode brigar por alimentos, eu acho difícil. Difícil, né? Não sei qual é a idade da senhora, mas eu acho difícil, né? Porque a senhora deve estar em período de força de trabalho, o momento da senhora deve ser esse. Então, acho difícil o pensionamento, tanto da senhora receber dele, como dele receber da senhora. Mas o que construíram pertence aos 2. Acho que tem condições de dividir, a senhora aprovando essa união estável. Quanto ao aluguel, foi o que eu falei, se ele paga aluguel, se vocês forem pagar aluguel, ele não vai ficar, ou vai ser determinado para que ele pague aluguel para a senhora continuar morando lá. Eu acho muito difícil. O que se pode ver aí é o seguinte, quem vai ficar com o imóvel? Vai continuar o aluguel? Está no nome dele? Ele quer ceder para que a senhora more? Não ceder, que eu digo o seguinte, estando no nome dele, a senhora pagando o aluguel. Não. Então vai entregar o imóvel, vai pagar a multa, se tiver multa, vai negociar lá na... É o que vai acontecer, porque esse imóvel não pertence aos 2, isso não é uma propriedade, é propriedade de outro que vocês alugaram. Então acho que isso vai se dissolver. E os móveis eu acho que tem grandes possibilidades da senhora entrar com essa ação, provar a união estável, que esse imóvel pertence aos 2, independente, ele disse que foi ele que comprou. Não foi, foram os 2 porque se concretizou em uma união estável. Muito bem. Doutor Jorge, recebi uma intimação para que eu conteste em 15 dias o pedido do meu neto de 19 anos para pensão até que se forme na faculdade de medicina que ele está fazendo. Ele alega que os pais não têm condições suficientes para mantê-lo. Doutor, nunca tive muito envolvimento com ele. O senhor acha que ele consegue o salário mínimo que está pedindo?
Não, primeiro, a questão de pensão não é a questão de envolvimento, né? Porque se fosse por envolvimento, ele não entraria com uma ação contra a senhora. Ele falaria, vovó, me ajuda. Verdade. Né? Ele não pediria, eu acho difícil, né, que um neto que tem um bom relacionamento ou com o avô ou com a avó, mesmo que esse negue, né, vai entrar na justiça pedindo alimentos. No caso aí, veja bem, ele faz medicina. O que faz a gente pensar que medicina é o dia inteiro, que tem menos possibilidade. Tem a história dos médicos paulistas, que eu já contei aqui, os estudantes paulistas de medicina, que eu vou até contar, mas primeiro vamos por partes, né? A medicina toma um tempo muito grande, se estuda o dia inteiro, os pais sustentavam e ele está dizendo que não tem condições, falta alguma coisa para completar. Se a senhora tiver condições, ele tem possibilidade de conseguir. Não é muito simples, não. Porque ele já tem a pensão dos pais. A pensão dos avós, geralmente, é quando falta essa pensão. Ela pode servir como complemento também, mas não é tão simples. Pode ser que se estabeleça um valor menor do que o salário mínimo só para complementar o que está faltando. Ou pode ser que na sua defesa a senhora fale o seguinte, mesmo fazendo medicina, ele tem condições de trabalho. Qual é? Ele que vai procurar, não é a senhora que tem que dizer, apontar qual é. Então tem defesa para isso. Não é certo que a senhora vai ser determinado para que a senhora complete essa lacuna de pensão que ele está pedindo. Existe uma defesa para esse caso, não é nem pelo direito, né? É pelas questões legítimas, pelos fatos da vida. Na década de 70, 80, várias pessoas vieram do Nordeste para São Paulo e fazer medicina. Passaram para medicina. Mas eram pessoas que não tinham condições financeiras. O que elas faziam? Vários, são os porteiros médicos, se empregavam em ser porteiros de prédios à noite. Você vigia. Né? Então, o que vigia à noite? Eles tinham um local para ficar, estudavam no local lá, ficavam lendo lá, e depois, como todo bom vigia de prédio, tira o seu soninho. Né? Então, eles, de qualquer maneira, eles exerciam uma função, por exemplo, de 7 horas da noite até o outro dia, para ir para a faculdade, mas pelo menos até 10, 11 horas da noite ele tinha que estar em atividade. Então, esse exemplo é para mostrar o seguinte, que mesmo fazendo medicina, é o caso dos porteiros, existe a possibilidade de se fazer alguma coisa que tenha alguma renda. Né? Aí a gente vai olhar o seguinte, vamos botar... Quem necessita tem que ter um meio. Quem não necessita, corre atrás de outros meios. Então, é essa questão que vai estar colocada na mesa da justiça. A senhora se acha que não teve convivência com ele e que ele não é merecedor, porque não precisa da sua ajuda e a senhora não está disposta, tem que ver isso também. A senhora tem um tipo de defesa. Mas se a senhora acha que pode ajudá-lo, tem condições de ajudar, a senhora pode propor uma quantia menor, a senhora pode propor uma condição essa por um tempo, ou se negar dizendo que realmente ele que vai buscar esse complemento, ou então também que os pais têm condições de ter esse complemento. E mais, e pode dizer ainda que existe, se estiverem vivos, eu não sei se aí a senhora é avó materna ou paterna, não foi dito? Pode ter outros. Tem os avós do outro lado, que devido que ele entre também com uma ação avoenga contra os outros avós, caso eles estejam vivos ainda. Tem várias possibilidades, né? Tem várias possibilidades. Doutor, minha vida está um inferno. Desde que me separei, a mãe das minhas filhas está infernizando minha vida. Não tem deixado eu ver as crianças como foi decidido. Na última semana, fui ao colégio e quando ela me viu, pegou as crianças pelo braço e saiu correndo feito uma louca pelo meio da rua. O que fazer, doutor Jorge?
lamentar, né? Nossa, coitada das crianças. O que fazer, né? É simples, né? Que cena degradante é essa? Ah, mas isso existe mesmo. Teoricamente, isso é simples. O problema é que qualquer discussão em vara de família não é simples. Teoricamente, se você pegar o livro e for ler lá, poxa, fez isso? O que está determinado lá? Tem alguma determinação? A guarda é de um, a convivência de tais e tais dias, está liberado para ver? Não fez isso? Vai, executa aquela sentença, aquele acordo. Se não for isso, entra com uma ação de inversão de guarda, provando, aí passa a ser profissional, provar essas situações através de fotografias, através de testemunhas, provar que ela está impedindo a convivência dos filhos com o senhor. E que ela hoje está fazendo mal aos filhos. Pede a guarda da lei, que é a guarda compartilhada, né? Principalmente se tem a guarda já determinada e tem a convivência determinada, ela não está deixando. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir que, se a guarda é dela, para que se inverta a guarda para a compartilhada, que é a guarda da lei. Que não tem sentido, mesmo que seja antiga, ela ter a guarda unilateral. Não há sentido. E dizendo o seguinte, que a convivência, principalmente porque a convivência não está sendo respeitada, e que, se ela está fazendo isso, ela pode fazer coisas piores, tipo ir embora, tipo não deixar mesmo, tipo alienação parental, que isso já é alienação parental. Imagina você ver, teu pai está aproximando, pega na mão dos dois e sai correndo. É o bicho que está vindo. Olha lá o bicho, vamos embora, é o bicho papão. Então já coloca a situação do pai como uma pessoa não agradável para a convivência com as filhas, etc. Está proibindo. Etc. Então eu acho que imediatamente é inverter, é colocar essa guarda, se não for compartilhada, e determinar a convivência tendo como um pano de fundo a determinação de, caso não seja cumprido, para que se faça imediatamente a inversão da guarda, aí para a uniparental. Quando está dito lá que se faça imediatamente, não é ligar para o juiz e falar assim, olha, excelência, ela saiu correndo com a criança, está invertido, não é assim não. É você provar que ela fez isso, porque aí é uma condição que está estabelecida ali. Ela não pode fazer isso e o senhor também não pode fazer. Né? Mas o senhor tem que tomar medidas imediatas, não adianta, quando está nessa situação, não adianta muita conversa, tem que agir. E não adianta o senhor dizer que isso foi feito, o senhor tem que provar que isso foi feito, através de testemunhas, através de fotografias, através de não sei lá o quê. O senhor agora você tem que começar a ser profissional nisso, para o senhor ter de volta os seus filhos, o senhor tem que ser profissional, o senhor vai ter que provar que ela está impedindo. E se ela está impedindo, já não é boa coisa. Ela está fazendo mal ao filho e não está exercendo o poder parental de modo correto. Então, há de ter uma sanção para isso. A sanção é a colocação de guarda compartilhada, ou, se for compartilhada, é a inversão da guarda, né? E colocar claramente que o senhor quer participar mais da vida das crianças, porque a guarda compartilhada diz que a possibilidade de 50% para cada um na convivência, né? O senhor cada vez mais se aproximando disso e dizer o seguinte, a convivência comigo, o maior número de tempo, é necessário para desfazer esse mal que está sendo feito. Só sendo obrigado pela justiça essa convivência para mostrar a ela que ela não pode fazer isso, porque se ela fizer, tem consequências. Eu acho que imediatamente o senhor deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública. Doutor Jorge, a próxima pergunta tem relação até com uma que o senhor já respondeu no primeiro bloco, mas é bom que o senhor dê mais alguns esclarecimentos. A minha partilha já tem 4 anos e meu marido se nega a qualquer acordo. Temos 8 pequenos apartamentos alugados e nesses 4 anos ele administra tudo e não me dá um tostão dos aluguéis. O que devo fazer para agilizar a partilha? Uma coisa é agilizar a partilha, que eu acho que é mais complexa. Outra coisa é ela começar a receber a parte dos aluguéis, né? Eu, com certeza, veja bem,
você estava falando de prevenção, desprevenir, como é que faz a justiça? Não previne. Mas eu acho, eu não sei porque eu sou advogado, eu acho que advogado pensa diferente de juiz. Acho mesmo. Acho mesmo. Porque o advogado nada mais é, muitas das vezes, que um investigador está querendo arranjar prova dali, prova dali. Se eu sou juiz, se eu sou advogado depois vim a ser juiz, e tem muitos, né? Eu não pego uma partilha dessa de jeito nenhum. Há 4 anos tem aqueles e não indago. Como é que estão esses imóveis? Quem está recebendo dele? Não, porque a justiça só age quando provocada. Se só age quando provocada, infelizmente, nesse caso aí, eu acho que é uma condição, está na cara. Alguém comeu mosca, né? Alguém... Vamos combinar. Então, eu acho que ali o juiz, a justiça devia, ou o Ministério Público, devia pensar nisso. Fala, que isso, poxa, está ali, mas não faz. Se não faz, a senhora tem que entrar com uma ação de alimentos compensatórios. Já falei, foi isso mesmo, numa pergunta anterior. Nessa ação, só vai dizer que tem esses 8 imóveis, que têm rendimentos, e esses rendimentos devem ser divididos. Até que se faça a partilha. Olha como é fácil, 4 anos. E ele está aproveitando sozinho. Faria outro pedido dentro dessa ação, para que seja retroativo ao dia, pelo menos, da distribuição da ação, que foi há 4 anos atrás. E que, se não vier em espécie agora, que seja batido ou acrescentado quando da efetiva partilha. Ficou 300 mil para cada um e tinha 10 mil que ele devia, 310 para a senhora, ele vai ficar com 290. Eu acho que se a justiça for justa, se você olhar essas coisas, não tem muito um negócio de o pé da lei, olha, não, é matemática. Se é justo, se é dos dois, os dois têm que aproveitar. Não é porque a pessoa não provocou a justiça, às vezes por um fato de não conhecer essas questões, não ter sido alertado, não fez isso. Então a pessoa faz, porque você não foi alertado e não conhecer, você está punido. Não vai ter o direito de ter isso. Não. Tem que brigar pelo que é da senhora, pela metade, e que seja retroativo os rendimentos que teve até agora. Essa é uma briga que tem que ser feita. E eu acho que a partir do momento que a senhora juíza essa ação de alimentos compensatórios, essa sua partilha vai sair no piscar de olhos. Vai ser muito mais rápido. Então, como que não é muito novo mais, mas é novo ainda em relação às outras coisas, a questão dos alimentos compensatórios, muitos advogados, ou muitos que não são especializados na área de família, eu não estou falando nada demais, como se eu entrar numa vara de trabalho, numa vara criminal, eu também não vou saber metade das novas coisas que surgem, porque eu não acompanho aquilo. Acompanho como advogado, vejo livre, mas, sabe, eu nem faço. O cara com um problema criminal, não faço. Ele vai pegar 10 anos, eu vou dar 20 a ele. Tão incompetente que eu sou para cuidar de uma coisa dessa. Então, muitas das vezes, não observa. Alimentos compensatórios parece que está restrito aos especialistas, é como, sei lá, botar mais um parafuso no osso, está restrito ao ortopedista que sabe disso. O médico, em geral, não sabia que tinha essa nova técnica. Isso pode acontecer. Então, a senhora tem que conversar com o seu advogado ou com a defensoria para que esses alimentos compensatórios sejam ajuizados ontem, com essas duas características: dividir os rendimentos e fazer com que seja retroativo ao dia da distribuição da ação de divórcio que vocês fizeram com partilha. Doutor Jorge, a gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Até já. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis.
Friburgo mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10. Leve 7, pague 5. Unidade de 50 gramas a 35 centavos. Arroz ouro branco tradicional 5 quilos, 10,99. Margarina Qualy tradicional 500 gramas, 3,99. Macarrão Renata Lamen Express 85 gramas, 80 centavos. Açúcar refinado Caravelas 1 quilo, 2,49. Óleo de soja Sinhá 900 ml, 3,5. Carré suíno fatiado 1 quilo, 8,99. Feijão com Brasil preto 1 quilo, 4,50. Casa Friburgo, 50 anos, lado a lado com você. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 41051042. Doutor Jorge, a próxima questão é a seguinte. A pensão que meu marido paga à minha filha de 13 anos é de 6 salários mínimos. A menina está crescendo e esse valor não cobre as despesas dela. Quero que ele pague mais porque não estou conseguindo suprir o restante das necessidades dela. O que devo fazer para pedir revisão da pensão? Que provas são necessárias? Quero entrar para ganhar. Vamos respirar, né? Vamos respirar, porque assim, que bom que eles têm uma situação financeira que o pai pode pagar 6 salários mínimos de pensão, né? Se a gente for 6 salários mínimos é quase 6 mil reais, né? Exatamente. Uma menina de 13 anos de idade. Claro que não tem, eu não vou fazer a relação, mas vou fazer ao mesmo tempo. Tem muitos chefes de família que não ganham nem a metade disso e cria sua família. Mas 6 mil reais, imagina você ser criada com 6 mil reais só para você. Quer dizer, ela está com 13 anos, mas deve ter sido já há algum tempo, né? Porque agora que quer fazer a revisão. Bom, isso é apenas choramingo, né? Agora vamos para a realidade. Essa questão, porque se você vê o seguinte, tem lá uma mãe que está querendo aumentar da filha por, acho que é 150 reais, ela tem 13 ou 14 anos de idade, tem mais 3 filhos, né? E eu falei da questão da possibilidade, para verificar a possibilidade do pai. No caso da senhora, a mesma coisa. Porque a pensão, é bom que se explique o seguinte, diz lá, principalmente a jurisprudência, dizendo o seguinte, quando você desfaz uma família, você tem que tentar preservar a mesma situação depois de desfeita essa família. Se essa filha tinha uma vida de princesa, e se puder ser ofertado a ela essa vida de princesa, vai ser ofertado. É uma questão de concordar ou não, ou é a questão de analisar cada caso concreto. No caso da senhora, eu acho que 6 mil reais daria... Dá para criar muito bem. Para criar muito bem. Dá até para pagar a faculdade. Eu só não sei qual é a relação, o que o pai tem, o que a senhora tem que diz que não está conseguindo completar o restante, que a senhora tem que dar mais 50%. Se o pai paga 6 mil reais, já está na cara escrito, o Ministério Público vai entender assim e o doutor Jorge também vai entender assim. Ela gasta 12 mil reais. O meu entendimento é que ela gasta 12 mil reais. Então, se a senhora entrar com uma revisão para 8 mil reais, ela gasta 16 reais. Aí eu acho um pouco
é inconcebível que isso exista. Isso é um ponto de vista particular. Eu acho que é uma batalha difícil, uma briga difícil. Mas vamos supor que o pai tenha condições excepcionais e que a senhora tenha condições excepcionais, que quando estavam juntos era Disney para ver o Mickey 3 vezes por ano, viajava dentro do Brasil mais 2, tinha tudo que se pensava na vida, e hoje a criança, coitada, parou, só está indo 2 vezes para ver o Mickey, esse negócio todo. E que é necessário suprir isso, e que o pai pode, e pode muito. Então, a senhora pode entrar com uma ação, essa ação pedindo para que se faça uma revisão e prove que a sua filha necessita mais de 12 mil reais. Não é de 6, não. Porque 50% é seu. Se ele dá 6, tem outros 50%. Pode ser que o tiro saia pela culatra, ele entra com uma reconvenção dizendo que tem que diminuir a pensão, que está sendo demais. Um exemplo, que a senhora está se locupletando dessa pensão, está gastando também. Pode, essa discussão pode aparecer. E que com a intervenção do Ministério Público, eles acham o seguinte: quem vai dizer lá que a despesa dela é de 12 vai ser o Ministério Público. Se ele está dando 6, a senhora está completando os outros 6. Porque é obrigação dos 2, a senhora também trabalha. De qualquer forma, a senhora pode arriscar numa ação dessa. Eu acho uma ação de risco devido à boa situação que a sua filha tem com esses 12 mil reais. Eu não estou falando nem 6. Esses 12 mil reais. Então tem que se pensar direitinho qual é o objetivo, se não é apenas provocar a justiça, uma vez que tem situação financeira, pode pagar as custas, pode pagar advogado, vamos brigar. Que eu acho uma besteira que vai envolver aí a sua filha nessa briga. E se realmente medir se a sua filha gasta esses 12 mil, tem que medir isso tudo e provar que ela gasta isso. Tem que provar que ela gasta. Não é muitas contas que eu vejo lá, botar o seguinte: condomínio, 2 mil reais. Mas o condomínio não é dela, não. O condomínio também é dela. É de quem mora com ela também. Então aí, se for a senhora e ela, já é 1.000 reais. E se for a senhora e ela e um novo marido, é dividido por 3. Entendeu? Ele é mais um habitante da casa, ou se morar outra pessoa. É sempre assim. O telefone é dividido por quem usa. As compras é dividido por quem usa. Às vezes, vai se comprovar, a senhora vai botar lá 2 mil reais de compra e está dentro desses 12 que eu estou falando, quando for ver, não. Mas 2 mil reais que faz de compra, comprovado, 1.000 é da senhora, porque a senhora está comendo. A senhora não está sendo pensionada, quem está sendo pensionada é ela. Aí vai se fazer uma conta que, em vez de gastar 12, gasta 7. O que a senhora acha que ele vai fazer? Pedir para reduzir. Às vezes, na conversa, às vezes ele dá muitas coisas por fora disso, né? Mas quando ele vê que a situação é essa, então tem que tomar cuidado. É um direito? É um direito. Agora, e que direito, hein? Doutor Jorge, estou desconfiada que meu marido me trai. Quero entrar com o divórcio o mais rápido possível, pois já não aguento mais essa situação. Estamos casados há 21 anos em regime de comunhão parcial de bens. Quais são os meus direitos? Todos relativos ao regime da comunhão parcial de bens. Nenhum relativo à questão da suposta traição que a senhora está falando. Ou seja, se ele realmente estiver traindo a senhora, não vai afetar nos direitos da senhora nem nos dele. Um exemplo claro. Vocês têm 200 mil reais na caderneta de poupança. A senhora traiu ele ou ele traiu a senhora, na hora de dividir, não vai ser 100 para cada um, vai ser 100 para cada um. Mesmo ele tendo traído a senhora. Não se compensa a traição com dinheiro. Isso não vai acontecer. O que a senhora tem que entrar, se a senhora já não está satisfeita mais com o casamento, e essa é a questão de fundo, a senhora tem que entrar, pedir o divórcio
e a divisão dos seus bens e os seus direitos. Se tiver filhos, pedir todos os direitos. Já vou alertar, na partilha só tem direito se for comunhão parcial de bens. Tudo que foi construído, 50%, seus filhos vão ter direito à pensão. A senhora, eu não sei qual é a realidade da senhora, a senhora trabalha só dentro de casa ou trabalhou fora, não sei qual é a situação. Né? Pode ser que tenha direito à pensão por um tempo ou não. Isso tudo tem que ser dito aqui, que é para a gente analisar. E ponto. Quanto à questão de fórum íntimo, ou seja, que a senhora está passando, essa amargura, esse sofrimento por ter sido traída, né, por ter, na verdade, afetou a senhora tem outra medida a tomar. A senhora pode entrar, acredito eu, na vara civil, muitos acham que tem que ser na vara de família, eu não concordo com isso, tem que entrar com uma ação pedindo danos morais. Que essa situação, comprovadamente, lhe afetou de modo a depressões, a aborrecimentos graves, a mudança de comportamento, lhe afetou realmente. Comprovado isso, a senhora vai ter direito, o juiz, aí, veja bem, é um ser humano que está julgando. E o dano moral é uma questão que se analisa de forma subjetiva, né? Nesse caso. Então, vai ser condenado a lhe pagar danos morais. Né? O impecúnia foi condenado a 10 mil reais, ou então o que ele foi condenado vai dar, se a senhora quiser, eu não quero nada, eu quero que dê para uma instituição de caridade, só vai fazer o que a senhora quiser. Mas a senhora pode defender a senhora através de uma ação de danos morais. A senhora pode fazer isso. Não dentro dos direitos que a senhora conquistou junto com ele no relacionamento, no casamento de vocês, e que o regime lhe protege. Doutor Jorge, a gente só tem 2 minutos ali, levantou a plaquinha, eu não vou nem fazer uma outra pergunta, porque não vai dar tempo de responder. Então vamos deixar para outra, né? Para a próxima vez, né? Porque eu passo de 2 minutos respondendo. Passa. Na média, passa. Vou botar agora aqui assim no sapato, um reloginho aqui, ó. Eu vou dizer para o senhor que na média o senhor responde uma pergunta em 5 minutos, mais ou menos. É mesmo? Passa, Então, porque a gente conseguiu fazer 9 no programa, 3 em cada bloco. Então, tô parecendo um papagaio, né? Não, mas é porque o senhor explica bem. Inclusive, as pessoas, quando encontram comigo na rua, elogiam muito o programa, porque o senhor explica de uma maneira que as pessoas consigam entender. É bom, né? Então, a gente não vem aqui para falar do direito, né? Não. Falar para responder as pessoas. Não adianta nada. Você imagina um médico começar a falar aqui vários termos aqui e o público do outro lado. Exatamente. O cara falou, poxa, ele falou tão bonito, coisa. O que era aquilo mesmo? Era dor de cabeça, né? É só ele ter falado dor de cabeça. Mas não disse isso, as pessoas não sabem o que é. Tem os termos técnicos que cada profissão tem. Isso aí é como a profissão. Para o público tem que ser mesmo. Uma linguagem mais fácil. Bem mais fácil. Bom, doutor Jorge, então a gente se despede do nosso público. Até a próxima, né? E a gente volta em breve com mais uma edição do programa O Direito em Família. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, um abraço. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.